Ok, pessoal, então vamos lá. A Europa Nórdica, também chamada de Escandinávia, tá? Essa parte da Europa Nórdica é formada por esses países que estão aqui no mapinha ao lado, da direita de vocês. A Noruega, a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia. Reparem nas bandeiras, pessoal. Todas representadas pela cruz, né? Um pouco inclinada ao lado esquerdo, tá? Então, eles são os países considerados países vikings, tá? Onde a maioria dos países foi colonizado pelos vikings, que eram aqueles pessoal que saíam com os barcos, né? E eles chegaram nessas regiões e colonizaram essa região, tá? Então, ó, compõe a região da Europa setentrional, Europa do Norte. Como eu falei para vocês, esses países eles ficam no extremo norte da Europa, tá? E são considerados países nórdicos, tá? A Suécia, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia. A Suécia e a Noruega se localizam na Península Escandinava, também chamada de Escandinávia. Que essa península é como se fosse um conjunto de ilhas, tá? Então eles formam uma península e dá o nome de Escandinávia. A Dinamarca se localiza na Península Jutlândia e algumas ilhas entre essa península e a Escandinávia. Pessoal, ali, por serem muitas ilhas todas próximas, a gente dá o nome dessa região toda de Escandinávia, tá? E a Finlândia fica mais ao fundo do Mar Báltico, ao leste da Escandinávia. E tem também, pessoal, além desses países, tem também a Ilhas Faroe, que a gente vai ver depois, que é uma região, quase como eles estão quase conseguindo se tornar um país, tá? Mas é uma região já independente, tá? Vamos lá, continuando. A Europa Nórdica. O clima desses países é predominantemente frio, estando grande parte de seu território situado na zona polar e subpolar. Pessoal, é lá a flechinha vermelha lá, ó, mostrando em relação ao nosso planeta, ao globo terrestre, aonde fica a localização da Escandinávia. Vocês podem ver que ela fica lá em cima, quase na região do Polo Norte, né? Então é uma região onde o clima polar e o subpolar predominam. Ocorre, porém, um fenômeno climático proporcionado pela corrente do Golfo, que oriunda uma zona tropical. Aquece a zona costeira da Noruega, amenizando o rigor climático no litoral do país. Então, por influência, que você seguir a flechinha vermelha, por influência dessa região aqui, desse Golfo aqui, o clima aqui da costa da Escandinávia, ele consegue ter calor também, tá? As massas de ar quente se deslocam e chegam até essa região costeira aqui da Escandinávia. Então, o país consegue ter um clima menos rigoroso ali na questão do Golfo Pérsico, mandando ondas de ar quente. Temos, portanto, na Noruega portos viáveis, enquanto sua vizinha Suécia, na mesma latitude, não alcançada pelas correntes do Golfo, e tem seus portos congelados durante boa parte do ano. Então, pessoal, essa região aqui é a única região que não fica congelada durante parte do ano, tá? Em relação às ondas de ar quente que saem do Golfo do México. Os outros demais países lá de cima, então, eles têm os portos, mas alguma parte do ano eles ficam congelados, tá? Daí não podem ser utilizados. Vamos lá. No sentido norte-sul, os países nórdicos têm seus territórios cortados pelos climas polar, subpolar e temperado. Então, como a gente viu aqui está mostrando bem certinho no mapa aonde que fica cada clima. O polar na costa norte, né? O subpolar na região central e o temperado mais ao sul, que são os três climas que predominam nessa região. Desses países, a Dinamarca é o que tem as condições naturais mais propícias ao aproveitamento agrícola. Então, em geração para construir renda, para agricultura, né, para o sustento, a Dinamarca é o país que mais consegue ter produção agrícola, ou seja, plantações. Né? No sentido norte-sul, o país nórdico tem seus territórios cortados pelo clima polar, subpolar e temperado, como a gente já tinha visto na aula passada. Desses países, a Dinamarca também as condições naturais mais agrícola, né, que a gente já tinha visto no slide passado, repetindo. O relevo da Escandinávia é dominado por velhos maciços, os Alpes escandinavos. Então, o relevo deles é dominado pelos Alpes, que são aqueles picos, aquelas montanhas que geralmente cobertas por neve, sabe? Então, toda essa região amarela aqui, dessa linhazinha amarela, que são os Alpes, tá? Ou seja, a cadeia montanhosa, tá? Que cobre a parte dos países da Escandinávia. A Finlândia se destaca pela intensa presença de lagos glaciais.
é dos países com maior número de lagos em todo o mundo, aproximadamente 10 mil. Então, pessoal, a Finlândia é um país que tem mais lagos no mundo, porém, a maioria são congelados, né? São lagos glaciais. Sempre que falar em lagos glaciais, é lagos congelados, tá? Então, esse país ele tem aproximadamente 10 mil lagos, tá? E ele se destaca por ser um dos países que mais tem lagos no mundo. Vamos lá. A vegetação é dominada pela extensa floresta de taiga. Pessoal, aqui está a foto da vegetação lá. Pode ver que é estilo umas arvorezinhas de Natal, né? Uns cones, né? Uns pinheirinhos. E daí vem a floresta de taiga. É o nome dessa vegetação. Em extensão, a floresta de taiga é a maior floresta do mundo. Entretanto, não abriga grande biodiversidade. Pessoal, então essa aqui é a maior floresta do mundo, tá? Ela corta toda a região ali do globo, a região norte do globo, toda a região que tem o clima polar tem essa vegetação, esse tipo de vegetação, tá? Mas ela não tem grande biodiversidade, ou seja, não tem muitos animais que moram nessa determinada tipo de floresta, tá? No plano comercial, porém, é altamente valiosa e intensamente explorada. A Finlândia é o maior produtor mundial de madeira e de papel, extraído das florestas de taiga. Pessoal, então, ela é muito explorada para a fabricação de madeiras, para construção civil e para a produção de papel, tá? Por ela ser uma árvore sem galhos, totalmente reta, né? Então, ela é muito explorada para isso. Uma forte característica dos países nórdicos é o altíssimo padrão de vida. Como eu tinha falado lá no começo para vocês, os países nórdicos, então, ele tem um alto padrão de vida. Aqui a gente pode ver no quadrinho ao lado, tá? O país e o IDH. O que é esse IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Ou seja, educação, ou seja, tudo que eles têm, melhoria na cidade, tudo que envolve benefício para o ser humano, a gente considera o IDH. E aqui está a Noruega, que é o país mais desenvolvido do mundo hoje, tá? Então, a Noruega ela tem 0,94,3 de IDH, tá? Daí vem seguido da Austrália, daí vem outros países, né? Mas a gente pode ver, então, que a Noruega é o país nórdico, é o país mais desenvolvido do mundo. A gente já pode ver a Suécia aqui em 10º, a gente já pode ver a Islândia aqui em 14º. Então, são todos países bem desenvolvidos nessa região, tá? Aqui tá no ladinho, tem ali, ó, Noruega em primeiro, Suécia em 10º, Islândia em 14º, a Dinamarca em 16º e a Finlândia em 22º. Então, vocês veem que são todos países bem desenvolvidos, né? Tem uma curiosidade que eu estava vendo no YouTube, eu assisti uns vídeos, assim, que contra os países brasileiros que vão morar para lá. Na Noruega, eu vou contar para vocês agora, na Noruega tem lojas que não tem atendentes. Você chega na loja, entra, vai estar vazia a loja. Você pega a mercadoria que você quer, olha a etiqueta, o preço, ou deixa o dinheiro lá no caixa deles, ou você mesmo pega a maquininha, passa o cartão, digita a senha e pronto, e sai. Então, vocês verem a confiança do país, como que é um país honesto, né? Nunca que no Ainda Brasil... bem que não tem ladrão que nem aqui. Não, sim. Pra vocês verem a diferença, né, do país. Lá tem lojas que não tem atendentes, não tem nada. Eles entram, compram a mercadoria, eles mesmos passam o cartão ou deixam o dinheiro no caixa e saem. Então, vocês verem a diferença de cultura, né, desses países. Professor, Oi. o Brasil nessa lista fica em que posição? O Brasil fica quase 100 e pouco. Nossa. O Brasil bem para baixo. Depois a gente vai ver bem certinho ela atualizada, daí a gente vai achar o Brasil ali, mas vocês vão ver que o Brasil, em índice de educação e desenvolvimento humano, o Brasil é bem abaixo dos demais, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ali se ele andou subindo algumas casas ou não. Eu acho que do ano passado para esse ano ele andou subindo alguma coisa, mas não esperem muito, porque o Brasil é bem abaixo dos demais. Ok? Então, continuando. Essa excelência social foi alcançada ao longo da segunda metade do século XX. Se deve especialmente à forte tradição do denominado estado do bem-estar social, que garante a qualidade de vida do cidadão, do berço ao tubo. Esses países têm forte tradição social-democracia e observa-se forte presença do Estado assegurando os benefícios sociais. Então, pessoal, esses países, então, eles têm esse traço de social bem-estar, né?
ou seja, de população sempre está acima de tudo, né? E eles são países monárquicos, tá? São países comandados pelo governo de reis, tá? Tudo eles têm um rei ou uma rainha, tá? Mas assim mesmo, esses benefícios sociais são bem distribuídos pelo governo. Lá, dos países nórdicos, apenas a Islândia e a Finlândia são repúblicas. Então, a Islândia e a Finlândia são repúblicas, com presidencialismo, tá? E elegem o presidente. E apenas funcionam como moderador. Os demais países, Suécia, Noruega e Dinamarca, são monarquias, ou seja, países com reis, né? Possuem reis que não governam, mas são símbolos de seus povos e funcionam como um poder moderador. Então, os reis, eles são simbólicos, né? São símbolos, tá? E eles têm daí o pessoal para governar. Em todos eles, quem governa é um primeiro-ministro, tá? Estabelecido através do partido colisão, mais votado nas eleições legislativas. Então, em todos esses países, quem governa é primeiro-ministro, tá? Mas na Suécia, Noruega e Dinamarca, eles têm o rei como símbolo, né? Na Suécia, o atual chefe de Estado é o rei Carlos Gustavo, tá? Desde 73. Na Dinamarca, o atual chefe de Estado é a rainha Margarete II, desde 72. Aqui tem as fotinhas deles, ó. Esse aqui é o da Suécia, essa aqui é a Margarete. Na Noruega, o atual chefe de Estado é o rei Harald, que é esse aqui, ó, desde 91. E na Finlândia, o atual chefe de Estado é o presidente Sauli Niinisto, tá? Desde 2012, que é esse aqui do canto. Então, aqui tá os representantes dos países, né? Com reis e rainhas e o chefe de Estado. Destaca-se ainda na economia da região. Como é que é essa economia? Como é que eles fazem para sobreviver? A relevante produção naval e pesqueira da Noruega. Então, a Noruega eles têm uma produção de navios, tá? E também uma forte produção pesqueira. A concentração de minério de ferro na Lapônia, tá? Que fica na Finlândia. A forte indústria mecânica na Suécia, tá? Então, a Suécia tem uma indústria mecânica muito forte. A produção papeleira na Finlândia, que a gente já viu lá que a floresta lá dá fortes indícios da produção papeleira, né? Que eles extraem as árvores lá, as coníferas, para fazer o papel. Entre as grandes empresas nórdicas, podemos citar as indústrias do ramo automobilístico. Agora a gente vai ver algumas indústrias que a gente conhece que são originárias dos países nórdicos, tá? A Volvo e a Scania, que são suecas, e as do ramo de eletrônicos e celular, como a Ericsson e a Nokia, tá? Que são a Ericsson é sueca e a Nokia é finlandesa. Então essas empresas, a Scania, a Volvo, das carretas que a gente vê aí na estrada, são empresas nórdicas, tá? E o Ericsson, que é a sueca, e a Nokia, que é o celular. Antigamente existia mais, né? Aqueles Nokia tijolão, né? Que todo mundo tinha, né? Bem antigamente. Agora deu uma baixada, né? Acho que não sei se tem smartphone da Nokia. Mas então a gente já teve produtos escandinavos, né, na nossa mão. Pessoal, então essa primeira parte aqui que a gente viu a Escandinávia, tá? É isso. E agora a gente vai ver aqui o turismo na Escandinávia, tá? Aqui é só uma apresentação das bandeiras, tá? A gente vai pular lá para outro lugar. A gente vai ver pontos turísticos. Tipo, se um dia eu puder ir visitar a Escandinávia, os lugares que eu posso conhecer lá, tá? Vamos lá. Os 30 lugares incríveis na Escandinávia e a região com melhor IDH do planeta. Tá? Então a gente vai ver 30 lugares incríveis, tá? Vamos lá. Ó, o impressionante castelo de Rosenborg, na Dinamarca. Então aqui a gente está vendo a imagem do lugar, né? Pessoal, esse ficou em número 1. O Museu ao Ar Livre Descanse, na Suécia. Então ele é um museu aberto, né? Ele é ao ar livre. Tá aqui a fotinho. Depois eu vou passar daí o site lá no grupo, quem quiser olhar mais com calma, né? A famosa Torre Redonda de Rotterdam, na Dinamarca, tá? Então ela é uma torre redonda, muito legal também a engenharia por trás dela. O Parque Nacional na Islândia, também muito legal.
A encantadora Reykjavik, na Islândia. Olha que legal as casas deles, né? Como é diferente da nossa engenharia, né? A construção civil deles é bem diferente. E olha a paisagem que eles verem atrás, né? Bem dizer o Polo Norte, né? Então, essa aqui é a capital, tá? Capital da Islândia, Reykjavik. Então, parece uma cidade de antigamente, né? Mas é muito legal. Ó, a Rua das Compras em Copenhague, essa rua que fica na Dinamarca, tá? Também a diferença das casas, né? São casas todas unidas e reparem que tudo bem pertinho uma da outra, né? Arborizada em Helsinki, na Finlândia, também é a região lá. O bonde, lá eles utilizam muito bondes ainda, gente, ó. Parecem aquelas cidades, né, de filmes de antigamente. Aqui é as Ilhas Faroe, que eu falei para vocês, que querem se tornar um país independente ainda. Tá? Aqui é Estocolmo. Aqui é Noruega, ó. Uma das mais belas da Europa. Então, Estocolmo é uma cidade da Noruega. E olha que cidade legal, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Oslo, da Noruega. Aqui é a capital, então, da Noruega. Aqui é a Cachoeira, nas Ilhas Faroe. Aqui é a Odense, tá? Na Dinamarca. Olha, parece uma cidadezinha assim, né? Bem aconchegante, né? Parece um lugar muito bom de morar. E reparem que as casas não têm muros, né, gente? Como eu falei para vocês, né? Lá o índice de criminalidade é mínimo, mínimo mesmo, tá? Então as casas nem muros não têm. Aqui mais uma na Dinamarca, mais um modo de produção de casas. Aqui é a Igreja de Pedra, na Finlândia. Olha que legal essa igreja, gente. Tá? Ela é redonda e ela foi feita dentro de uma pedra. Bem diferente. Bem legal, né? Então a gente já está vendo aqui como que é formada lá. Olha aqui, ó, aqui são a parte mais pobre da cidade, mas olha que legal e que organizado que é, né, ó. E ali atrás a aurora boreal ainda, que é um clima, uma atmosfera, né, por ela ser muito ao extremo ao polo, né? Ela tem a aurora boreal que forma. E as casinhas todas palafitas, né, em cima da água. Olha isso também, ó, a cidade. O Parque Nacional, que é uma reserva, né, de preservação. Mais regiões, aqui é a região comerciante da Noruega, Bergen. Tá? Ó, pode ver, então, as casinhas todas e embaixo sempre o comércio. Tá? Que é uma região, uma praça de alimentação. Aqui é uma rocha suspensa, que fica na Noruega. A aldeia do Papai Noel fica na Finlândia, tá? A aldeia do Papai Noel no Polo Norte, né? Então fica na Finlândia. Tá? Um lugar bem legal também. Aqui é a capital das Ilhas Faroe, que é Trosva. Olha o tipo que é a formação deles, né? Aqui também é umas ilhas remotas que ficam lá. A hora das compras. Aqui é na Finlândia, que é a Rua das Compras da Finlândia. Você repare que é tudo calçadão, né? Não tem calçada pequena. Onde é o comércio é tudo lugares grandes e amplos, né? E onde não trafegam carros, né? Só pessoas. O Museu da Suécia, tá? Então, quem gosta da música da banda ABBA, tá? Esse museu aqui é da banda ABBA. Quem não conhece, depois pesquisa lá no YouTube. Banda ABBA, para vocês verem as músicas. Isso é bem legal. O palácio, onde fica o rei, na Suécia. O Legoland, o parque de diversões da Lego, tá? Então lá tem o Legoland, que sabe aqueles pecinhas de montar? É lá da Dinamarca que foi criado a Lego. Então lá eles têm o Legoland, que é um parque feito daquelas pecinhas gigantes. Bem legal também, algum brinquedo que a maioria do pessoal já teve também. E é um brinquedo lá da região nórdica.
Aqui é um parque na Finlândia. A igreja da cidade da Islândia. Olha que legal essa arquitetura, né? E para nós finalizar, o castelo de Hamlet. Tá? Esse castelo bem legal também. E um castelo bem famoso, com livros, tá? Depois eu vou perguntar para vocês quem que foi esse castelo de Hamlet aqui na Dinamarca. Ok, galera? Então, pessoal, o que nós tinha para ver nessa viagem de hoje pelos países nórdicos foi isso. Agora a gente vai para a questão do quiz, tá? Vamos lá. Estamos vendo um vídeo ao vivo, tá? Isso aqui tá sendo transmitido agora, tá? Tem um astronauta trabalhando lá na estação da NASA, tá? Vocês podem ver que ele está sobre o planeta. Até é bem interessante esse vídeo, bem legal, né? Se vocês entrarem no YouTube e digitar NASA ao vivo, vai aparecer tudo que eles trabalham lá na estação espacial. E a primeira questão do quiz é a seguinte: como chamamos o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo? Tá? Quem souber, já pode ir respondendo. O primeiro que responder 10 pontos, os demais vai diminuindo a pontuação. Então, como chamamos o movimento que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo? Questão aí de 7º ano. Pessoal, então, com essa imagem, com esse incentivo que tem, né, de ver essa imagem legal, ele trabalhando lá na estação espacial, a questão, repetindo a questão, como chamamos o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo? Ok? O pessoal já está respondendo lá. Depois eu vou anotar lá, depois que terminar a aula, eu vou abrir o quiz e vou anotar lá a pontuação do quiz. Beleza, pessoal? Então, para nós finalizar a aula de hoje, atividades. Tá? A atividade é o seguinte: vai ter lá o resumo de tudo que a gente viu na aula hoje, né? A Escandinávia, os países nórdicos, tudo certinho, até com a tabela de DH lá deles, tudo. E a atividade, a gente vai continuar o nosso álbum lá, nosso álbum da viagem à Europa, né? Completar o álbum com as bandeiras dos países que formam a Escandinávia, tá? Elas estão aqui, ó: Islândia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia. Quem não pega a folha impressa pode desenhar ou pode imprimir, como achar melhor, vamos achar mais fácil para fazer, tá? Aqui tem as cores daí para vocês poderem pintar embaixo. E a segunda atividade, escrever características da região da Escandinávia. Vocês vão escrever aquilo que vocês acharam de mais legal da Escandinávia, o que chamou a atenção de vocês da Escandinávia, se é a arquitetura, como é que ela é feita, como é que é o clima lá. Vocês vão escrever características dessa região. Ok? Então, pessoal, a nossa viagem à Escandinávia terminou por aqui. E o pessoal pode continuar respondendo ali a questão do quiz ali, tá? Que eu vou ficar online aqui durante a aula da professora Veridiana, eu vou corrigindo ali, fazendo a tabela para nós fazer a pontuação do quiz. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, só lembrando, pessoal, antes de eu encerrar a aula, só lembrando que vai ter perguntas do quiz durante a semana, tá? No mínimo umas 2. E daí eu vou colocar, depois eu vou conversar com o Paulo em particular, se eu posso colocar no grupo ali, ou se é só na sala de aula do Google, tá? Mas daí a gente vai definir. E eu aviso vocês, tá? Então, e lembre-se que... Oi? Cristiano Fernandes, sou eu, a Tainá. É que eu tá. tenho no notebook, daí eu não consigo colocar. Viu? Isso é bom vocês colocarem lá, daí, se tá com o nome diferente, coloca o nome de vocês no lado para mim poder fazer a tabela, né, da pontuação do quiz. Tá? Tá. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, ok, fiquem ligados, então, durante a semana. Esse quiz vai até voltar às aulas presenciais, tá? Para daí a gente saber quem que vai ser o ganhador. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.